Quando Deus quer operar, nada pode impedir. Vamos na casa do oleiro, Ele quer nos preparar. O oleiro é Jesus, Ele nos mostra a sua luz. Venha depressa, sem demora, entrega a Ele a sua vida, Ele quer nos consertar. Não demore, vem agora, o Senhor já vai voltar. Amanhã pode ser tarde, abandona a vaidade, Ele quer nos libertar. Não demore, vem agora, o Senhor já vai voltar. Amanhã pode ser tarde, abandona a vaidade, Ele quer nos libertar. Amanhã pode ser tarde, abandona a vaidade, Ele quer nos libertar. Amanhã pode ser tarde, abandona a vaidade, Ele quer nos libertar. Vamos fazer então a oração para receber o servo do Senhor. Glorioso Deus, amado Deus e eterno eterno Pai. Senhor, meu Deus, venha, meu Pai, proteger a tua doutrina no nosso coração, Senhor. Venha falar no nosso coração nesta noite, Pai. É a tua doutrina que nos dá vida com abundância, meu Pai. É a tua doutrina que nos dá força para vencer, meu Pai, esse mundo de escuridão. É a tua doutrina que nos dá força, meu Pai, para caminhar, meu Pai, sujeitando ao Senhor, meu Deus, resistindo às afrontas do inimigo, meu Pai, resistindo, meu Pai, os manchados do inimigo. É a tua doutrina que nos fortifica, é a tua doutrina que faz nós firmar o nosso pé na rocha, que é o Senhor. Usa o teu servo, meu Pai, derrama do teu poder, usa dele de uma forma tremenda e gloriosa. É que eu te peço e te agradeço, meu Pai, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Ainda de pé, vamos receber o servo do Senhor, aleluia, com bastante palma, com bastante alegria. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, santo é o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Saúde a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou estar louvando o corinho nessa noite. Glórias a Deus. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Ele não está morto, mas Ele ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Ele não está morto, mas Ele ressuscitou. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Ele não está morto, né? Mas Ele ressuscitou e está à direita do Pai. Glórias a Deus. Vamos estar lendo nesta noite a Santa Palavra de Deus no livro de Tiago.
Glória a Deus, capítulo 3, até o versículo 10. Glórias a Deus. Livro de Tiago, capítulo 3, até o versículo 10. Glória a Deus. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, ó Senhor. A tua palavra escondi, para eu não pecar contra ti, ó Senhor. A tua palavra escondi, o meu coração já é teu, pois tu me compraste, ó Senhor. Só quero viver para ti, ó Senhor, viver no teu santo amor. Glórias a Deus. Vamos ver a santa palavra de Deus nesta noite. Glórias a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Glórias a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, o grande Deus, tremendo Deus de maravilha. Eis aqui, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, nesta noite, ó Pai querido. Venha falar, meu Pai, poderosamente, meu Deus, em nossos corações, ó Pai, pelo poder, Senhor, da glória da Tua palavra, qual é Espírito, meu Pai, e vivifica o homem dos seus pecados. Sim, meu Pai, toca em nós, meu Deus, pelo poder da Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus, as palmas para Jesus. Glória. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus que nos fala sobre um membro tão pequeno, mas que é muito perigoso, né? Que é a nossa língua. Glórias a Deus. Nós sabemos que Deus, lá no princípio, Ele criou o homem e a mulher. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia, ela nos diz, ela nos relata, glória a Deus, que Deus, Ele criou o homem puro e reto. Glória a Deus, aleluia. Mas o homem, infelizmente, pela sua desobediência, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele pecou contra Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, glória a Deus, aleluia, que por causa da transgressão de Eva e Adão, glória a Deus, a morte passou a todos os homens em toda a face da terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Deus viu que o homem pecou contra, glória a Deus, a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, glória a Deus, Ele usa de misericórdia para com o homem.
e envia seu único Filho, glória a Deus, aleluia, para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para nos trazer o direito à salvação, o direito à vida eterna para todo aquele, glória a Deus, que crê no nome do Filho de Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, quando Ele veio, Ele nos ensinou, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o caminho que devemos prosseguir, glória a Deus, para alcançar a salvação eterna. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi a boca de Deus na terra, glória a Jesus, aleluia, para pregar o Evangelho. E Ele, glória a Deus, aleluia, colocou apóstolos e profeta, glória a Deus, aleluia, para que continuasse, glória a Deus, aleluia, a ensinar o povo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, o Evangelho da verdade, glória a Deus, aleluia, a ensinar a cada um de nós que para entrar no céu é preciso, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, caminhar pela porta estreita, glória a Deus, na santificação do corpo, da alma e do espírito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos aqui que o apóstolo Tiago, ele começa a falar sobre um membro muito perigoso, glória a Deus, que há em nosso corpo, chamado a nossa língua. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, glória a Deus, e nos adverte para que nós venhamos a refrear a nossa língua. Louvado seja o nome do Senhor. Porque na multidão das palavras, a Bíblia nos diz que não falta transgressão. Glória a Deus, aleluia. Jesus diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. E é necessário, glória a Deus, aleluia, que nós venhamos a santificar, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, os nossos lábios perante o Senhor. Glória a Deus, certa feita, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Foram muitos ali até Jesus, acusando o discípulo, louvado seja Deus, os quais estavam se alimentando sem lavar as suas mãos. Glória a Deus, e Jesus ali, ele começa a ensinar para aquele povo, glória a Deus, aleluia, que o que contamina o homem não é, glória a Deus, aleluia, aquilo que entra na boca, mas aquilo que sai da boca. Louvado seja o nome do Senhor, porque procede do coração. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus dizia e advertia, glória a Deus, aleluia, que de toda palavra frívola, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Para perdermos a salvação, não é somente, glória a Deus, aleluia, se nós cometemos um ato, glória a Deus, muitas das vezes, que venha causar um grande escândalo, não. São nas coisas mínimas, glória a Deus, que nós podemos perder a nossa salvação. Por isso aqui a Bíblia, glória a Deus, nos adverte a termos cuidado com aquilo que falamos, com aquilo, glória a Deus, aleluia, que sai de nossos lábios. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa língua, ela tem poder até mesmo para matar uma alma. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa língua, ela tem poder de destruir até mesmo uma família. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia, glória a Deus, aleluia, ela nos adverte a usar os nossos lábios apenas para aquilo que é agradável ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui o apóstolo Tiago, ele dizia, meus irmãos, muito de vós, glória a Deus, não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Muitas vezes nós falhamos com o nosso falar. Glória a Deus, aleluia, mas é diferente, glória a Deus, daquele que obedece a Deus para aquele que está no mundo, porque quando aquele que obedece a Deus, glória a Jesus, ele peca com o seu falar, ele falha com o seu falar, ele dobra o seu joelho, glória a Deus, aleluia, e mergulha no sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, e alcança o perdão do seu erro. Glória a Deus, aleluia, porque é diferente
louvado seja o nome do Senhor, viver uma vida de pecado, glória a Deus, de viver uma vida lutando contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor, e as palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. E Deus, Ele levantou, glória a Deus, aleluia, os seus profetas na terra, os apóstolos da igreja de Cristo, para que fossem a sua voz na terra, glória a Deus, aleluia, para anunciar a verdade, a santa doutrina para o povo, glória a Deus, se converter de seus maus caminhos, glória a Deus, aleluia. Mas nós sabemos que é o diabo, glória a Deus, ele é astuto, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo lhe dizia, glória a Deus, que não ignoramos os seus ades, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o diabo, vendo, glória a Deus, aleluia, que Deus havia levantado os seus profetas na terra, para que fossem a sua voz, para que fosse usado, glória a Deus, seus lábios como instrumento de justiça, para ensinar o povo, glória a Deus, aleluia. O diabo, ele começa a levantar também os seus adeptos, glória a Deus, aleluia, em meio à igreja, para que fosse a sua voz na terra, para enganar o povo, para confrontar, glória a Deus, aleluia, o evangelho da verdade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós temos visto, glória a Deus, em nosso dia, louvado seja o nome do Senhor, muitos pastores, glória a Deus, aleluia, que a seus lábios têm sido usados pelo diabo, têm sido usados por Satanás, para enganar as almas, para iludir as vidas, glória a Deus, pois eles não pregam a santa doutrina do Senhor, eles não pregam a verdade, só pregam aquilo, glória a Deus, aleluia, que é agradável aos olhos do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Tem sido a garganta de Satanás na terra para enganar o povo, e nós temos visto, infelizmente, aí nessas igrejas mundanas, glória a Deus, aleluia, quantas almas, louvado seja o nome do Senhor, que tem seguido as suas dissoluções, que tem dado ouvido, glória a Deus, as suas palavras persuasivas, como dizia Paulo, de sabedoria humana. Louvado seja o nome do Senhor, porque deixaram, glória a Deus, que seus lábios, que sua língua fosse instrumento do diabo, glória a Deus, para enganar, para conduzir as almas para a perdição. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos diz, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a santificarmos os nossos lábios, a usar os nossos lábios como instrumento de justiça, glória a Deus, como instrumento para pregar, para ensinar a verdade para o povo, glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos diz, glória a Deus, que toda a nossa palavra venha a ser agradável aos ouvidos daqueles que nos ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, pois o servo de Deus, ele é conhecido também pelo seu falar. Nós vemos a história de Pedro, glória a Deus, aleluia, que estava ali, glória a Deus, perto de Jesus, quando ele foi preso por Pilato, e ali chegou uma mulher, glória a Deus, e disse: tu também é um dos tais, porque a tua fala te denuncia. Louvado seja o nome do Senhor. A fala do crente que vive a verdade é diferente. Glória a Deus, ele já não fala as gírias do mundo, ele já não fala as palavras top, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas só fala aquilo que é agradável diante do Senhor, e as palmas para Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Nós temos visto muitos aí, glória a Deus, que são, na verdade, a garganta do diabo na terra, glória a Deus, aleluia, para enganar as vidas. Louvado seja o nome do Senhor, para pregar para o povo, que não tem problema andar de qualquer maneira, Jesus só quer o teu coração, glória a Deus, aleluia, não tem problema você viver uma vida prostrado aí diante da televisão, não, glória a Deus, Jesus só quer o teu coração, glória a Deus, como diz o hino, Jesus, ele não é açougueiro para querer, glória a Deus, somente o nosso coração, ele quer um povo especial, zeloso e de boas obras. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, um povo que se santifica, glória a Deus, aleluia, noite e dia, de alma, corpo e espírito. Glória a Deus, aleluia, muitos têm sido aí enganados, não tem problema, glória a Deus, aleluia, se envolver na política, não. Isso aí é coisa dos crentes antigos, isso é coisa das igrejas antigas, glória a Deus, aleluia.
são verdadeiramente a garganta do diabo para enganar as vidas, pois estão confrontando o Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Estão se levantando contra a palavra de Deus, usando os seus lábios, glória a Deus, aleluia, para escandalizar o Evangelho. Nós temos visto tantos escândalos em nosso dia, quantas almas que se afastaram da presença do Senhor por causa dos tais, glória a Deus, que não prega a verdade, que tem escandalizado a palavra de Deus, que tem feito até mesmo teatro dentro das igrejas, que tem feito até mesmo, glória a Deus, aleluia, coisas, glória a Deus, abomináveis diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, em cima do altar, glória a Deus, que concorda, glória a Deus, aleluia, com o divórcio e ainda ensina para o povo, glória a Deus, aleluia, ainda ensina para as almas. Jesus só quer o teu coração, glória a Deus, aleluia. Mas nesta noite, glória a Deus, aleluia, quero dizer para cada um de nós nesta noite, que Jesus não quer só o nosso coração. Jesus quer um povo que vive em santidade em toda a sua maneira de viver. Glória a Deus, é no olhar, é no falar, glória a Deus, aleluia, é no agir. Glória a Deus, é no pensar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, e a palavra aqui nesta noite, ela nos está nos advertindo a santificarmos a nossa língua. Glória a Deus, porque muitos neste momento estão lá no inferno por causa da sua língua. Glória a Deus. Quantos crentes, glória a Deus, aleluia, que a sua língua, glória a Deus, como diz o hino, é do tamanho de uma gravata, né? Glória a Deus, para criticar é bom. Glória a Deus, para criticar aqueles que têm buscado obedecer ao Evangelho, ele é bom, mas para ajudar, glória a Deus, não. Ele só sabe criticar, e muitos estão lá no inferno desta maneira, glória a Deus, porque criticaram. Louvado seja o nome do Senhor, do servo de Deus que pregava o Evangelho da salvação. Glória a Deus, estão lá sofrendo as agonias que tem que sofrer. Louvado seja o nome do Senhor, porque pecaram, glória a Deus, com sua língua, não temeram a Deus, não, glória a Deus, se humilharam perante o Senhor, não santificaram seus lábios, glória a Deus, aleluia, para viver uma vida santa perante o Senhor. Glória a Deus, e as palmas para Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que os obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Glória a Deus. Ora, vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daqueles que as governam. Diz aqui a Bíblia, ela compara a nossa língua com um pequeno leme, né, que dirige ali o barco para onde quer que ele a governe. Glória a Deus, assim também a nossa língua, né? Glória a Deus, aleluia, se ela pecar contra Deus, glória a Deus, ela só vai conduzir para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Só vai conduzir, louvado seja o nome do Senhor, para a perdição. Se não abandonarmos as palavras torpes, glória a Deus, aleluia, de nossos lábios. Se não deixarmos, glória a Deus, a gíria, louvado seja o nome do Senhor. Se não deixarmos de falar da vida alheia, se não deixarmos a fofoca, glória a Deus, a vida do nosso próximo, glória a Deus, ela só vai conduzir para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. E as palmas para Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Assim também é a língua, é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Glórias a Deus. Veja o poder que tem a língua. A Bíblia, o apóstolo Paulo, Tiago, ele glória a Deus, ele compara a nossa língua com um pequeno fogo, né? Glória a Deus, que incendeia ali uma grande floresta. Louvado seja o nome do Senhor. Assim a nossa língua, quando é usada, glória a Deus, para o mal, ela causa grande destruição. Quantos que desceram à sepultura por causa dos seus lábios? Louvado seja o nome do Senhor. Porque não vigiaram, glória a Deus, aleluia, não santificaram os seus lábios perante Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas que o que vem à mente,
glória a Deus, a sua boca fala, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ser assim, porque nós somos um povo diferente, glória a Deus, nossos lábios têm que ser guiados pela palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Misericórdia, glórias a Deus. Pois nós temos que clamar pelo sangue de Jesus, para que Jesus passe o seu sangue sobre os nossos lábios, para que nós não venhamos pecar contra Ele. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Principalmente aqueles que têm pregado o Evangelho. Glória a Deus, se nós pegarmos aqui no altar ensinamento, glória a Deus, aleluia, que é contrário à palavra de Deus, naquele grande dia vai ser cobrado pelo próprio Deus, né? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque distorceu a palavra, distorceu o Evangelho, glória a Deus, aleluia, e aquele que distorce, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que vai cair sobre ele as pragas, glória a Deus, que está escrita no livro, glória a Deus, de Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, e as palmas para Jesus, glórias a Deus, aleluia, glória a Jesus Cristo, glórias a Deus. De uma mesma boca se procede bênção e maldição, glória a Deus, mas não convém que se faça assim, glórias a Deus, aleluia. Quando nós éramos do mundo, muitas das vezes falávamos de Deus e daqui a pouco já estávamos falando coisas abomináveis, não é verdade? Glórias a Deus, aleluia. Mas quando aceitamos a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, tudo é transformado, os nossos lábios já não saem mais, glória a Deus, palavras impuras, glória a Deus, mais santificada, glória a Deus pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, o apóstolo Tiago, ele nos exorta nessa noite através do Espírito Santo. Vamos, glória a Deus, aleluia, santificar os nossos lábios, vamos ter cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que pronunciamos, louvado seja o nome do Senhor, principalmente em meio aos ímpios, né? Glória a Deus, aleluia, porque quando o ímpio ele vê, glória a Deus, o crente falar algo errado, ele é o primeiro a acusar, louvado seja o nome do Senhor. É preciso nós vigiarmos com a nossa língua, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pois é a grande destruição que nós podemos causar, glória a Deus, se nós usarmos a nossa língua, louvado seja o nome do Senhor, para o mal, mas nós vamos, glória a Deus, aleluia, usar a nossa língua para o bem, vamos usar a nossa língua para ensinar ao povo a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, que salva, que liberta, que transforma, que purifica, glória a Deus, vamos usar os nossos lábios para glorificar a Deus, para louvar a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia, palmas para Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, Jesus está voltando e é tempo de nós termos cuidado com aquilo que falamos. Quando nós olhamos para a história de Jó, louvado seja o nome do Senhor, Jó foi um homem, glória a Deus, aleluia, rico espiritualmente, glória a Deus, aleluia, e financeiramente. A Bíblia nos diz que Jó tinha grande riqueza, glória a Deus, e Deus permitiu uma grande enfermidade na vida de Jó, e Jó perdeu tudo. Glória a Deus, Deus permitiu que o diabo tocasse, glória a Deus, aleluia, ali na vida de Jó. Glória a Deus, e Jó ali, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, naquela situação terrível, a sua mulher vai até ele, glória a Deus, aleluia, e usa a sua boca como instrumento de Satanás. Glória a Deus, aleluia, ela olha para Jó e diz, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Glórias a Deus, aleluia. Imagine-se Jó, louvado seja o nome do Senhor, desse ouvidos, glória a Deus, as palavras que saíam da boca, glória a Deus, aleluia, de sua mulher. Glória a Deus, certamente hoje ele estaria lá no inferno, sofrendo, glória a Deus, as agonias. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é nosso dia, não podemos dar ouvido às palavras que saem aí dos falsos profetas, glória a Deus, aleluia, dos crentes mundanos que têm distorcido o Evangelho.
Vamos dar ouvidos apenas à palavra de Deus, ao servo de Deus, que Deus tem levantado nesses últimos tempos, em pleno século 21. Deus tem usado de misericórdia, levantando pastores para ensinar o povo a verdade na igreja pentecostal do Filho de Deus. Glórias a Deus e as palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos santificar os nossos lábios, que deles venha sair apenas bênção e não maldição, porque não convém o servo de Deus amaldiçoar, mas abençoar. Glória a Deus, aleluia. Que essa palavra nessa noite venha falar mais e mais a cada coração, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus e as palmas para Jesus. Glórias a Deus. Vou estar passando para o nosso irmão dirigente Celso. Glória a Deus, vai estar encerrando o culto, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus, que maravilha, né, igreja do Senhor? Glória a Deus, a palavra de Deus é que nos dá vida com abundância, né? Nos dá vida, né? Glória a Deus, dá vitória para